Oi pessoal, hoje a gente vai ter um Asas e Histórias um pouco diferente. Eu é que fui entrevistado. Eu não saberia dizer quando começou o meu interesse pela aviação. Porque eu nasci em Guaratinguetá, no interior de São Paulo, onde fica a Escola de Especialistas Aeronáutica. Então, desde que eu era pequenininho, eu lembro da Esquadrilha da Fumaça voando em cima da minha cabeça, o Coronel Braga, aquelas manobras, os T-6, tudo. Então, quer dizer, eu já cresci. O primeiro livro de aviação que eu tive, eu não era nem alfabetizado. As minhas irmãs ficavam lendo para mim. Então, quer dizer, desde sempre eu poderia dizer que eu fui apaixonado por essa coisa de aviação. Então, a gente saía de carro à noite para tomar um sorvete, comer um doce. Meu pai passava ali atrás da Escola de Especialistas do aeroporto, em que tinham alguns aviões que eram usados para dar instrução em solo para os alunos. Não voavam mais, eram aviões antigos da Força Aérea Brasileira. E tinha um morrinho que quando o carro passava eu conseguia ver os aviões. E aquilo para mim era um museu de aviação. Eu me formei em jornalismo. Né? E ainda durante a faculdade eu aprendi a fotografar com meu pai. E aí durante a faculdade eu comecei a fazer uns trabalhos extras com um professor me orientando de fotografia. Então ainda nessa época eu comecei a fazer os primeiros freelas para jornal de bairro de São Paulo. E com fotografia eu acabei chegando na Agência Estado, que na época o diretor lá era o Hélio Campos Melo. Né? E ele me aceitou, comecei a trabalhar lá. E de lá eu passei para a redação do Jornal da Tarde. Era editoria de cultura, porque eu sempre curti muito essa coisa de cinema, música, quadrinhos, essa coisa. Então eu era um jornalista, eu estava me formando um jornalista de cultura. Só que nunca imaginei que pudesse combinar o jornalismo com a aviação. Até que no momento eu estava querendo ampliar os meus freelas, os freelas que eu podia fazer e tal. Uma senhora que era muito amiga, gostava do meu trabalho, tudo tal. Eu tinha conhecido ela fazendo uma matéria para um jornal de bairro. Ela me falou, olha, procura esse cara aqui, esse publicitário nessa agência aqui, o Carlito Maia, é meu amigo. Mostra o teu trabalho de fotógrafo e tal, de repente tem algum trabalho para você lá. Teu trabalho eu sei, o que você faz e tal, mas o que você gosta de fazer? Eu falei assim, mas como assim? A hora que você não tá escrevendo matéria, que você não tá fotografando, o que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de montar aviãozinho. Ele falou, aqueles que voam? Eu falei, não é aeromodelos, é plastimodelismo. Aqueles que a gente pinta igualzinho tal, para ficar igual ao avião de verdade. Ah, e você gosta disso? Então você gosta muito de aviação? Eu falei assim, gosto, sempre gostei. Ah, então é o seguinte, olha, tô te dando o nome aqui dessa pessoa, é uma amiga minha, ela é diretora da Super Interessante. Liga para ela, fala que eu falei para você ligar para ela, quem sabe ele, uma pessoa que gosta de aviação, quem sabe as coisas. Aí eu liguei e foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma matéria como jornalista sobre aviação. Essa primeira matéria que saiu na Super foi uma matéria, na época, o AMX estava entrando em serviço na Força Aérea Brasileira. E aí foi uma matéria sobre a tecnologia dos cockpits dos caças, né? Que o cockpit do caça estava virando uma coisa muito mais de videogame do que aquela coisa daqueles aviões da Segunda Guerra Mundial, né, tal, de metralhadora até dentro do avião, aquelas coisas assim. E aí eu entrei em contato com a Embraer, né, eles me receberam super bem, colocaram um técnico deles, um engenheiro deles para conversar comigo, um cara que era especializado nessa área do projeto, né, tal. Foi a primeira matéria que saiu. A revista Asas, ela surgiu porque no meados ali dos anos 90, eu era correspondente aqui no Brasil de uma editora de revistas de aviação da Inglaterra. E eram revistas que mostravam o cara assim, o repórter embarcou num porta-aviões, o cara voou num avião de combate de tal esquadrilha. E aqui no Brasil, as revistas de aviação que existiam na época eram muito focadas no business, no negócio da aviação. Eu via um avião fantástico na capa e quando ia ver era uma notinha que tal empresa comprou aquele avião e gastou não sei quanto, o investimento de... Eu não estava interessado no investimento, eu estava interessado no avião. Então surgiu a ideia e essa editora inglesa tinha uma revista também que era especializada, que só falava de história da aviação. Né? E a gente está na terra do Santos Dumont e nenhuma revista da época de aviação falava muito história. Então aí surgiu a ideia da Asas, uma revista que com foco muito forte em história e que também fosse feita com o sentimento de paixão pela aviação. O sentimento da adrenalina, da aventura, daquilo que faz justamente garotinhos como eu fui ficarem totalmente transtornados, apaixonados pelo negócio. Esse foi o espírito que criou a Asas. Com a Asas, né, como eu falei, a Asas tinha essa pegada muito forte de história.
tentando procurar, né, se possível, quando possível, entrar em contato com quem participou ou fez parte daquela história. Eu tive contato com o Buzz Aldrin, um dos primeiros homens que desceu na Lua, do lado do Neil Armstrong. Tive contato, entrevistei o cosmonauta que era para ter sido o piloto do Buran, que era o ônibus espacial soviético, né? Então, assim, entrevistei a Kapanina, que é uma mulher pilota que foi 7, 8 vezes campeã mundial de acrobacia aérea, entendeu? Essa coisa é que encaixou o jornalismo com essa parte de historiador. E isso é que é a parte que eu acho mais apaixonante do que eu faço. Eu adoro ouvir as histórias das pessoas. Fiz um primeiro livro antes da Asas, que eram curiosidades da história da aviação. Era como se fosse um daqueles almanac de farmácia que você comprava antigamente e tal. Então era a história da aviação através de várias historinhas, né? E curiosidades e tal. Depois eu escrevi 2 livros sobre 2 batalhas extremamente importantes da Segunda Guerra Mundial, envolvendo a luta entre os alemães e os seus aliados e a União Soviética. Eu fiz todo um trabalho de pesquisa, tudo para mostrar como foi a parte aérea dessas batalhas, que foi Stalingrado e Kursk. O último livro que eu escrevi, né, foi no momento quando a Embraer estava comemorando os 45 anos do voo do Bandeirante, que me caiu a ficha que o Bandeirante, que é o avião que mudou a história da indústria aeronáutica no Brasil, o avião que causou a criação da Embraer, não existia um livro que contasse a história dele. E escrevi O Voo do Impossível, que é a história do Bandeirante. O Voo do Impossível porque era uma coisa que ninguém acreditava que fosse possível. Se projetar, se construir e se produzir um avião no Brasil que fosse vendido não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Então é uma história muito interessante. E realmente é uma história que impactou todo o perfil socioeconômico e tecnológico do Brasil depois disso. Hoje a gente tem a 3ª maior fabricante de aeronaves do mundo, né? E não é qualquer coisa, é fabricante mesmo, né? Ela projeta, ela cria. Quando você vai voar hoje, por exemplo, num KC-390, o sistema de voo digital computadorizado dele, o Fly-by-Wire, foi projetado, criado na Embraer. Não é um sistema que ela comprou fora, né? Então, assim, é realmente uma fabricante, né? E a partir dela a gente tem dezenas de empresas, um parque industrial, tecnológico em volta disso tudo. Então mudou o perfil, né? Hoje quando eu já tive na Rússia e tive o orgulho de ver aviões da Embraer taxiando no aeroporto na cor de companhia aérea russa. Nos Estados Unidos nem se fala, na Europa e tal. Então quer dizer, você chega e você vê lá nos Estados Unidos da América, com a indústria aeronáutica mais poderosa do mundo, tanto civil e militar, tudo. E aí você vê no aeroporto lá um monte de avião Embraer taxiando, entrando passageiro dentro, saindo passageiro, você fala, tudo começou com o Bandeirante, tudo começou ali, de um trabalhinho, de um visionário sonhador, que era o Dr. Osiris Silva, que em torno dele se reuniu uma equipe fantástica, né? Mas todo mundo ali, meio um sonho compartilhado, aquele pessoal era pioneiro. Eles enfrentaram dificuldades de todo tipo. Algumas situações que eu considero históricas, tá? Como, por exemplo, uma ocasião em que eu estava no show aéreo de Moscou, o mundo era outro, a relação entre os 2 países, Rússia e Estados Unidos, estava muito melhor do que hoje. Espero que uma hora volte isso. E eu estava ali, tinha acabado de chegar naquele dia tal, escutei um barulho, fui olhar para cima e tinha um B-52. Os americanos tinham mandado um B-52. Quer dizer, um bombardeiro de alcance intercontinental que foi criado na época da Guerra Fria para quê? Para jogar bomba nuclear na União Soviética. Inclusive, o navegador, quando eu entrevistei ele, ele falou que ele quase chorou a hora que eles entraram no espaço aéreo russo e veio o controle russo falando tal, identifique-se aqui, controle aéreo de Moscou tal. Eles falaram aqui, o ZAF tal, não sei o que lá tal. E o controle russo respondeu para eles com aquele inglês, be welcome. Quer dizer, seja bem-vindo, né? Quer dizer, imagina isso. Quem viveu a Guerra Fria, e infelizmente o que a gente vê hoje, né, é muito triste. Você vê um momento desse, quer dizer, é um negócio incrível, né? E isso, então, é um pouquinho da minha história pessoal com a aviação.